Precisamos nos sentir realmente comandantes da nossa própria vida. Esse assunto ele pode ser encontrado no livro Comande Sua Vida com o Poder da Mente. E lá, na altura do capítulo 12 deste livro, Comande Sua Vida com o Poder da Mente, o professor Masaharu Taniguchi ele vai nos propor uma reflexão muito interessante. Deus é infinito e as graças provenientes de Deus também são infinitas. Isso é bacana, a gente sabe, né? Deus é o todo de tudo. E aí o texto do livro ainda diz: porém, só conseguiremos receber o que estiver em conformidade com o nosso próprio recipiente mental. Assim, a lei mental nos proporciona apenas o correspondente ao que oferecemos a ela. Ou seja, a lei age sobre nós conforme a atitude que tomamos em relação a ela. Isso é muito interessante de a gente refletir, porque, por exemplo, se a gente pensa em roubar para ganhar dinheiro, nós vamos acabar sendo roubados, porque é o processo da lei mental. Se nós doarmos com generosidade, o benefício ele vai acabar retornando para nós. Essa é a lei. Então, se nós acreditamos, ou se nós acreditarmos que Deus é um Pai que nos ama, que tem um amor profundo por todos nós, naturalmente, Ele vai se revelar desta forma, abrindo os braços misericordiosamente e guiando a cada um de nós como seus filhos amados para um mundo repleto de felicidade. Agora, se a gente acredita que Deus é um juiz bravo, implacável, ele vai nos tratar dessa forma. Não é que ele vai nos tratar dessa forma, a gente vai encontrar situações que vão fazer parecer como se Deus estivesse nos castigando ou como se Deus tivesse uma forma diabólica que não vai nos soltar das suas garras enquanto não quebrar a gente em pedacinhos. Tem gente que se sente assim, sabe, amigos? Como se Deus oprimisse o indivíduo. Na verdade, Deus é amor, Deus é puro amor. E se somos nós, aqueles que escolhem o seu próprio destino, nós precisamos compreender que a natureza e a dimensão desse ser que rege o universo é realmente infinita. E aceitar isso significa estar apto para receber tudo isso na nossa vida. Esse é um pensamento correto. Quando nós desejamos o êxito, um resultado feliz em algo no nosso cotidiano, nós precisamos ter bastante fé, convicção, aceitar sem resignação a nossa natureza divina. Nós precisamos persistir, porque muitas vezes, durante muito tempo, nós acreditamos que éramos seres limitados, a gente acreditava que nasceu para sofrer, a gente acreditava que tinha que expiar esse ou aquele pecado, a gente acreditava que era pecador. E é preciso persistir na convicção de quem nós somos, com fé na nossa essência divina. Deus nos deu tudo de forma inesgotável. Então, essa sabedoria, essa alegria, essa provisão infinita está dada por Deus para todos nós. Então, nós precisamos abrir o coração e compreender que, de fato, somos nós quem escolhemos o nosso destino. Então, nós precisamos agir, pensar e sentir de forma a estarmos aptos para receber o infinito que já está dado por Deus. Quando nós pensamos em destino, a gente pode dividir o destino mais ou menos em 3 partes. Uns 50% a gente pode atribuir ao que a gente pode chamar de karmas, vibrações. Muitas pessoas pensam que karma é só coisa negativa. Não, senhores, amigos. São vibrações de todas as naturezas. Então, se nós agimos num sentido, nós já é como se fosse a nossa semente, já estamos
semeando essas vibrações que gerarão bons frutos, ou se nós estamos semeando medos, ressentimentos, discórdias, estamos semeando situações que vão ser geradas nesse outro sentido, talvez um pouco mais hostil. Então, esses 50% são os nossos karmas. 25% tem a ver com a proteção espiritual dos nossos antepassados, que com muito amor nos guiam como anjos protetores para que nós acessemos o caminho da salvação. E um outro 25% tem a ver individualmente com cada um, e são as nossas escolhas, é o que nós chamamos de livre-arbítrio. Nós é que decidimos buscar o que é bom, buscar somente coisas boas. E quando a gente decide, nós estamos usando o livre-arbítrio. E quando fazemos isso efetivamente, nós estamos semeando karmas positivos. Então, está tudo entrelaçado. Nós precisamos perceber que em todas as coisas e todas as pessoas está latente o bem inerente a Deus. Deus é bem. Por isso, ele proporciona exatamente aquilo que a gente busca e o que está de acordo com os nossos pensamentos. Por isso, amigos, é preciso fé, persistência e um terceiro elemento: dedicação. Dedicação. O único lugar em que a palavra sucesso vem antes da palavra trabalho é no dicionário, porque o S vem antes do T. Porque nós precisamos, de fato, trabalhar, dedicar a nossa vida, sermos seres humanos de muito valor, crendo na nossa capacidade infinita e trabalhando sempre neste sentido, compreendendo que o que é mal não tem força. O que a gente chama de força do mal não é outra coisa senão a que nós próprios atribuímos a ele. Então, a partir do momento que a gente compreende esta verdade, a gente deixa de atribuir essa força ao mal. A gente vai abandonando os pensamentos de que o mal existe e a gente passa a assumir e a conceber somente ideias harmoniosas e ideias abençoadas, porque a mente do universo, ela está criando para nós coisas condizentes com os nossos pensamentos. Eu me lembro de quando eu tinha a idade de vestibular, quando eu fui acessar lá as provas de vestibular, eu tinha um desejo de ingressar numa determinada universidade. Acabei prestando 4 vestibulares e passei no primeiro, no segundo, no terceiro. E aquela que eu queria mesmo, quando chegou o resultado, veio um resultado negativo. Mas se sou eu que escolho o meu destino e eu tinha decidido no meu coração que eu estudaria naquela instituição, por que o resultado foi ruim? Eu fiquei muito aborrecida, amigos, muito aborrecida. E eu já era da Seichonoye nessa ocasião, já era uma líder da Seichonoye, mas eu pensei, tem igreja para todas as pessoas. A Seichonoye fala que sou eu que escolho o meu destino, eu escolhi o meu destino, mas não aconteceu do jeito que eu queria. Então, eu vou me despedir da Seichonoye e eu vou, pela última vez, eu vou a um seminário de treinamento espiritual na Academia de Biúna para me despedir dos amigos e me despedir de tudo que eu aprendi até agora e vou procurar uma outra igreja para mim. E foi exatamente o que eu fiz. Vou fazer uma parte aqui. Veja como a gente, às vezes, desesperado, desconfiado e ingrato. Eu estou contando para os senhores que eu tinha sido promovida em 3 exames de grandes outras instituições de ensino. Meu coração não tinha manifestado gratidão por nenhuma dessas bênçãos recebidas de Deus. Eu simplesmente tinha focado o meu olhar no mal de não ter sido promovida em um único exame, que era daquela instituição que eu desejava. Por isso que, na verdade, quando a gente fala do mal, a gente está associando muito mais ao valor que a gente atribui às coisas que acontecem à nossa volta, muito mais do que a situação em si.
Nós precisamos trabalhar a nossa fé para que ela seja de fato inabalável, para que nós nos consideremos perfeitamente sadios, merecedores e com o coração sempre grato a Deus que atende os nossos pedidos e entregar a Ele a melhor solução, porque a gente vai caminhar junto com Deus, acreditando em Deus, acreditando em nós próprios e acreditando em todas as pessoas à nossa volta. Na verdade, dentre as inúmeras leis que regem o universo, as pessoas, nós, cada um de nós, é que vai reger o nosso próprio destino. Nós não criamos necessariamente, assim, o nosso destino com a mão, mas nós optamos e decidimos que destino a gente vai aceitar. O que eu quero dizer que a gente não cria com a mão é que, na verdade, Deus já nos deu tudo. Vamos nos fazer entender melhor. Tudo já está dado, tudo já está pronto. Deus criou tudo perfeito e Ele falou, tudo que Ele fez é bom. Eu não vou precisar fazer nada a mais. O que eu vou precisar somente é reconhecer o que eu vou aceitar para a minha vida. Eu vou reconhecer aquilo que eu vou aceitar, se eu vou viver uma vida feliz, se eu realmente me considero um merecedor de uma vida feliz ou não. Quando eu sou uma pessoa que tem medo, uma pessoa que escolhe viver à mercê do acaso, eu me vejo num mundo cheio de desgraça, inundação, tempestade, aí meu ânimo fica fraco. Aí é isso que eu escolho para mim. Eu escolho aceitar que na minha vida vai se manifestar isso, que vai se apresentar isso. Embora eu tenha o infinito, eu vou sozinho optar por esse destino pessimista. Na verdade, os pessimistas, por vontade própria, eles vão seguindo certos princípios, que vão os levando a viver uma vida mais sombria. Por outro lado, as pessoas mais otimistas, por vontade própria, elas seguem princípios que vão conduzindo cada uma dessas pessoas a uma vida mais iluminada, uma vida mais radiante. E naquele momento da minha vida, eu estava com a mente pessimista, pensando que as coisas não eram para mim. Mas por outro lado, puxa vida, vou me despedir, é assim mesmo, é desse jeito mesmo. Às vezes a gente está com o pensamento anuviado. É nessa hora que a gente precisa realmente de convicção. E muitas vezes nessa hora acontecem situações que vão nos permitir abrir os olhos. É como se fosse um vento forte que levasse as nuvens para o lado e nos permitissem enxergar os presentes de Deus à nossa volta. Eu não ia na cidade de Biúna para me despedir da Seitianoye, porque eu achava que, pelo fato de eu não ter conseguido realizar uma coisa que eu tanto queria, a Seitianoye funcionava para os outros, mas para mim não. Então, quando eu cheguei na academia, eu me encontrei com outros tantos amigos. E esses outros tantos amigos, escutem isso, todos eles, jovens, como eu naquela ocasião, pré-universitários, todos eles tinham ingressado naquela universidade que só eu não tinha. Então eu estava num grupo de 7 pessoas, 6 tinham ingressado naquela universidade, menos eu. E aquela hora eu falei, é isso aí mesmo, é hora de me despedir da Seitianoye. E aí fiquei triste, desesperada, assim, mas eu estava ali mesmo para me despedir. E de repente uma pessoa entrou falando que minha mãe estava ao telefone e minha mente estava tão pessimista, amigos, tão pessimista que a única coisa que me passou na cabeça é que tinha acontecido alguma desgraça na minha família. Porque minha mãe não ligaria para a academia de Biúna para outra coisa, senão para dar uma má notícia. Olha como são as coisas. Quando a nossa mente escolhe um caminho, nossa vida vai sendo encaminhada para essa rota. Aí, na verdade, a senhora que foi me dar esse recado falou, não, Yara, fica tranquila, a sua mãe só mandou dizer que você foi aprovada na lista de segunda chamada da universidade que você desejava. Naquela hora, eu queria ser um avestruz, enfiar minha cabeça debaixo da terra e desaparecer, porque
O processo de raciocínio e de compreensão de tudo foi tão rápido, eu fui entendendo as coisas que tinham acontecido tão rapidamente. Tudo tem pessoa certa, lugar certo, ambiente certo para acontecer. Eu precisava daquela experiência para compreender que quando eu entrego as coisas na mão de Deus e eu faço tudo que é feito na minha vida de forma desprendida e assumo esse ato de fé, eu estou realmente me colocando na possibilidade de captar as revelações sublimes provenientes do alto. Então é preciso escolher o melhor destino e seguir pelo caminho mais seguro, que é estar com Deus. É um caminho sólido. Nós, quando agimos em conformidade com a lei, se nós obedecemos às leis, elas vão trabalhando a nosso favor. Nós não podemos nos esquecer de que nós criamos o mundo de acordo com os pensamentos que nós próprios concebemos. Então, eu já tinha emanado para o universo esse desejo sincero de ingressar nessa instituição. Eu precisava daquela experiência para aprender algumas coisas. Então, não é porque isso aconteceu, mas como aprender com as situações que acontecem na nossa vida e nos tornarmos seres humanos cada vez melhores. Eu precisava daquele aprendizado para reconhecer a importância do sentimento de gratidão por tudo que nós já temos. Como eu contei para os senhores, eu tinha tido várias bênçãos, mas eu sequer tinha agradecido nenhuma delas. E naquele momento que a senhora me deu a notícia, eu fui compreendendo, puxa vida, como eu fui ingrata, Deus, perdão. Obrigado, Deus, por ter me dado pais tão maravilhosos que me permitiram estudar nessas escolas tão maravilhosas. Eram escolas públicas muito boas, com bons professores e com bons colegas. E aí o sentimento foi se manifestando, a gratidão foi aflorando e tudo foi se ajustando. E foi nessa instituição, de fato, em que eu pude me tornar uma profissional muito bacana, fazer coisas bem legais. E eu sou educadora, né? Trabalho hoje na Seitoneia do Brasil, mas durante muitos anos da minha vida fui educadora, trabalhei em sala de aula, o que me fez perceber essas experiências como experiências grandiosas para a nossa vida, sabe? Nós precisamos reeducar a nossa forma de compreender todas as coisas que acontecem à nossa volta. Deus, Pai Criador, já nos deu tudo, absolutamente tudo. Então, somos nós os responsáveis por escolher o que vai acontecer conosco. Então, observa a natureza à sua volta. Como as plantas se desenvolvem, por exemplo. Quando o meio é perfeitamente adequado, a planta se desenvolve plenamente. O mesmo vai acontecer conosco, nós, seres humanos. É verdade que este mundo é projeção da mente. É um mundo onde tudo ocorre como consequência da nossa atitude mental. Agora, conscientizar isso não significa teimar e permanecer num ambiente desfavorável. Tem que ser assim mesmo. Por outro lado, você não deve também mudar de forma apressada o ambiente sempre que ele parecer desfavorável. É como na minha própria história que eu contei para os senhores. Puxa, parecia desfavorável, então eu vou desistir. Vou dar tchau para a Seitonoye e vou fazer outra coisa da vida. É preciso ter tranquilidade para olhar com os olhos da mente, ouvir com os ouvidos da mente, sentir com o coração em Deus qual é o caminho que nós devemos seguir. Antes de mais nada, nós precisamos ajustar a direção da nossa própria mente para o lado do bem. E daí, a partir desse ajuste mental, Deus vai se encarregando de todas as coisas. E aí o nosso destino, ele vai começando a melhorar. E quando nós passamos a exteriorizar toda a nossa força, passamos a viver com essa atitude cuidadosa de nossos pensamentos, cuidadosa de nossos sentimentos e cuidadosa de nossas palavras,
o nosso ambiente ele vai se tornar perfeito. Agora eu vou dizer uma coisa, queridos amigos. Se em algum momento da sua vida você acha que o seu ambiente atual ele é desfavorável e que você não vai conseguir progredir de nenhuma forma, então é necessário que com fé, dedicação e persistência, você corrija a sua atitude mental e converse com Deus através da oração. No livro Minhas Orações, no capítulo Meios de Aprimoramento Pessoal, consta uma importante oração para transformar o destino. Então, justamente quando você achar que o seu ambiente atual não está favorável, que você não vai conseguir realizar aquilo que você pretende realizar, então você deve mentalizar as seguintes palavras. E agora, queridos amigos ouvintes, eu convido a todos para que, no silêncio da oração, possamos entregar a nossa vida a Deus e abrir a nossa mente, escolhendo o nosso próprio destino. Deus é onipresente. Portanto, não há lugar algum que esteja fora do alcance das bênçãos de Deus. Deus é onipresente. Portanto, não há lugar algum que esteja fora do alcance das bênçãos de Deus.